E aqui no Brasil, a Polícia Federal vai investigar o caso da fortuna encontrada nas bagagens da comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial. Foram mais de 16 milhões de dólares não declarados em dinheiro e relógios. A comitiva foi embora, mas o dinheiro e as joias ficaram aqui. Veja agora na reportagem de Bruno Tavares. Foi uma partida rápida e discreta para quem chegou com a pompa de chefe de Estado. O avião que levava o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mangue, mais 10 assessores, decolou hoje cedo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Singapura. Era o fim de uma viagem conturbada. Teodoro chegou ao Brasil na sexta-feira de manhã, num avião oficial. Dentro de 2 bagagens trazidas pelo grupo, os auditores da Receita Federal encontraram uma fortuna de 69 milhões de reais. 1.400.000 dólares, 55 mil reais e 21 relógios avaliados em 15 milhões de dólares. Segundo a Receita, o mais valioso é esse de 3 milhões e meio de dólares, inteiro cravejado de diamantes. A mala com o dinheiro e os relógios acabaram apreendidos e ficaram no Brasil. Mesmo autoridades com imunidade diplomática são obrigadas a declarar quantias superiores a 10 mil reais quando desembarcam aqui. Como não foi o que fez o vice-presidente da Guiné Equatorial e nem os assessores dele, a Receita Federal abriu um processo administrativo. Para reaver tudo, Teodoro terá que se explicar às autoridades brasileiras. Caso não consiga, os bens poderão até ser leiloados no Brasil. A Polícia Federal vai investigar por que o vice-presidente da Guiné Equatorial desembarcou com toda essa fortuna sem declarar nada. A PF quer saber também se a comitiva se encontrou com alguém por aqui. O secretário da Embaixada da Guiné Equatorial no Brasil, Lemínio Micui, que foi receber a comitiva, contou em depoimento que o vice-presidente estava no Brasil para tratamento médico e que os valores se destinavam à missão oficial. Sobre os relógios, Lemínio Micui disse que eram itens de uso pessoal do vice-presidente. No ano passado, a Justiça da França condenou Teodoro Obiang Mangue a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. Ele é o filho mais velho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Mbasogo, e vice-presidente desde 2016. O pai dele é o ditador da Guiné Equatorial há 39 anos. Quando os brasileiros ensinam os africanos como é que se trata um corrupto, nós estamos a falar de Teodoro. Eu já fiz muitos vídeos sobre esse presidente da Guiné Equatorial, é o playboy da África, esse é o termo que é usado. Olhem, percebam, aqui o que eu imaginei, a primeira coisa que veio à mente quando eu vi este vídeo, é um vídeo antigo, acredito que seja 2 anos atrás, mais ou menos. Então, o que eu imaginei foi como é que os brasileiros conseguiram enxotar um senhor como esse. É um senhor, se vocês perceberem, esse é um dos piores, um dos mais corruptos da África. E esse vice-presidente do Teodoro, seu pai também é alguém desprezível, infelizmente. Mas o que acontece? Imagine se essa mesma situação fosse em um país africano. Será que a atitude seria a mesma? Eu bato palmas para as autoridades brasileiras por terem essa capacidade de tratar os corruptos como devem ser. Agora, acho que nos comentários os brasileiros já vão estar aí a entregar. Não, no Brasil nem todo corrupto é tratado da mesma forma. Eu sei que o Brasil tem uma questão de corrupção muito complexa. A corrupção no Brasil é extremamente complexa e que nem vale a pena estar aqui a falar, e eu deixo para os brasileiros explicarem nos comentários. Mas eu gostei muito da postura das autoridades ao pedirem que declarassem o valor que o Teodoro tinha na sua posse. Porque podem ser valores que serviriam de suborno para algumas autoridades de lá do Brasil. Percebem? Perdão. Então quer dizer que existe um esquema que foi desmantelado naquele momento. E será que nós africanos temos essa coragem, as autoridades, ou nem questão de coragem, será que nós temos essa honestidade de impedir com que
observar uma situação de corrupção, nós possamos impedi-la ou, de certa forma, denunciar ou confiscar aqueles bens que não são declarados. Quantos bens existem em países africanos que presidentes trazem para poder fazer negociações ilícitas? Ou talvez seja um suborno que ele recebeu, porque nós sabemos que a Guiné Equatorial é um dos países com maior quantidade de recursos aqui em África, tem uma riqueza imensa no que diz respeito ao petróleo também e outros recursos naturais. Então, provavelmente são negociatas que são feitas por detrás dos panos, são feitos por detrás dos panos, que não queriam ser reveladas. E ao tentar desembarcar com esses valores, as coisas acabaram amargando. Como é que alguém anda com tantos relógios? Aliás, com um relógio daquela... Claro que alguém poderia ter aquele relógio para uso pessoal, mas essa quantidade imensa de dinheiro é o que chamou mais atenção. E outra questão que também me deixou muito feliz é a política dos brasileiros de, por mais que você seja uma autoridade, se você tem uma quantia acima de 10 mil reais, você tem que declarar essa quantia. Se nós falarmos de 10 mil reais, é mais ou menos 2 mil ou 1.500 dólares. Então, se você desembarca com mais ou menos 1.500 dólares, que são 10 mil reais, no território brasileiro, você tem que declarar esse valor. Esse valor, de onde é que vem, qual é o objetivo, acho que é mais ou menos isso. Então, será que as autoridades africanas teriam essa coragem que os brasileiros tiveram de certa forma, de revelar ou de barrar e questionar esses valores? Outra questão, se os valores eram lícitos, por que o presidente da Guiné Equatorial, o vice-presidente, teve que se arrumar as malas e desaparecer do Brasil o quanto antes? Significa que esse dinheiro tem origens que não podem ser reveladas, ou existem esquemas muito grandes por detrás disso tudo, percebem? Então, é algo que é um presidente com muitas controvérsias, é um presidente que tem muitos esquemas envolvidos, principalmente um dos países que mais odeia esse presidente é a França. A França tem tentado punir de todas as formas. Nós sabemos muito bem, quando nos faz negociatas com a França sempre tenta perseguir esse líder. É a mesma coisa talvez que está a fazer com o líder da Guiné Equatorial, nem mais pela corrupção, mas também pelo fato da França não conseguir aquilo que quer na própria Guiné Equatorial. Então, são questões como essas, de países como esse, ou atitudes, vou falar mais da atitude, como essas que fazem com que nós africanos, às vezes, nossas autoridades passam vergonhas. As nossas autoridades não têm essa mesma honestidade, essa mesma coragem de peitar alguns presidentes que cometem muitas infrações quando vêm aqui para os nossos países africanos, quando vêm negociar. É só ver, as próprias empresas privadas, quando chegam à África, fazem e desfazem. Percebem? Mas eu nunca ouvi falar que aprenderam valores tanto YZ, não porque esses presidentes não viajam, não fazem esse tipo de negociatas por detrás dos panos. Claro que não. Isso acontece em muitos países africanos, mas as autoridades deixam isso passar de forma limpa. Por quê? Porque a corrupção já está impermeada nas instituições da África. A maior parte da África é corrupta. Essa é a verdade. E a tradição da corrupção em África é uma tradição já vem de longa data, é algo que não vai mudar da noite para o dia. É algo que na África a corrupção é tão grande, mas tão grande que já se tornou algo normal. Não é possível exercer uma atividade sem molhar a mão de algumas pessoas, só para tratar um simples documento de identidade. As filas são tão grandes e feitas de forma propositada para, no final das contas, a pessoa tirar algum valor para poder não ficar todo dia a tentar tratar o documento e não ser atendido no final do dia. Tem que sacar um valor para poder ser atendido. Tem que sacar um valor para poder ter um bem público nos hospitais. Então, percebem? A corrupção está muito enraizada. E quando você vê esse tipo de atitudes num país, eu vou falar mais da atitude, não quero escovar o Brasil, porque os brasileiros ainda vão ficar zangados. Miúdo, estás a falar do Brasil, sabes nada. É verdade, não sei nada do Brasil, mas se essa reportagem aqui mostra esses fatos, esses valores aprendidos, é muito bom isso. É para mostrar que você pode. Na África, infelizmente, eles podem, mas quando estão fora da África, têm que ser tratados como cidadãos comuns. A corrupção não tem lugar
em nenhum país. Mas infelizmente na África a corrupção já está entranhada, a corrupção já faz parte de todos os órgãos públicos, infelizmente. Mesmo os próprios órgãos privados, tanto que a maior parte das empresas quando quer firmar um acordo na África, não chega só com propostas para o povo. Senhor, eu sei que queres explorar os meus recursos, mas que tal? Onde é que está uma linha aí? Onde é que está aquele valor básico, aquele agradinho para poder fazer acontecer? É verdade, é assim como as coisas acontecem. Alguém quer vir abrir uma empresa aqui na África, tem que beneficiar um político. Eu não sei se acontece isso aí no Brasil, mas coloquem aí nos comentários, por favor. Então, quando você vê, provavelmente foi frustrado um esquema que o Teodorin queria exercer no Brasil. Mas como as autoridades brasileiras questionaram de onde é que vinha tanto dinheiro, para que servia tanto dinheiro, ele não quis explicar e fugiu. Ok? Então, em países como na África, é obrigatório, às vezes, fazer acordos, principalmente acordos milionários, sem benefício político. Não vale a pena. Isso é obrigatório. Porque é da natureza do africano. Nós, até para arranjar um emprego em que alguém, por mais que tenha um currículo fantástico, estava a conversar com um amigo que ele ficou muito frustrado. O patrão ou a tal pessoa, o dono da empresa, gostou muito do seu currículo porque ele era alguém preparado para poder exercer aquela função. Só que simplesmente a secretária, um dos funcionários de alto escalão da empresa, impediu a sua entrada. Disse simplesmente que perdeu o seu currículo. E olha que ele enviou o currículo por e-mail. Essa vaga já foi vendida. As vagas de emprego em África, só para vocês terem noção do nível de corrupção, não é por competência, essa competência é papo. Às vezes, não vou dizer que é todos os casos, mas na maioria dos casos, as vagas de emprego se conseguem a partir de corrupção. E as próprias companhias, às vezes, nem sabem que essa questão de corrupção está a acontecer na própria empresa. Percebem? Porque são os próprios funcionários que têm essa atitude de fazer com que esquemas de corrupção para poder adquirir vagas de emprego, para poder adquirir benefícios dentro do trabalho aconteçam. Então, ver esse tipo de atitudes, essa matéria eu queria compartilhar com o pessoal da África para poder entender como é que devia funcionar realmente um Estado que é responsável, ou pelo menos qual é a atitude que devesse ter perante esses senhores que são corruptos. Porque muito dinheiro sai fora da África, vai para países de fora, para contas estrangeiras, mas nós temos a chance de impedir esses processos. Mas porque a corrupção já é uma questão muito grave para os africanos, nós acabamos caindo, acabamos não fazendo aquilo que deve ser feito. Então eu fico muito feliz com essa atitude das autoridades brasileiras, enalteço muito. E só espero que o próprio Brasil também não tenha questões de corrupção muito graves. Coloquem nos comentários o brasileiro, o público que sempre tem me abraçado aqui. Eu sou muito grato ao público brasileiro, porque foi um dos primeiros públicos a confiar aqui no meu trabalho. Mas eu quero que vocês comentem abaixo. Não esqueçam que o lema do canal é Olhar África é uma perspectiva africana. Tchau!